E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Pipoca e Nanquim. E nós estamos falando dele, galera, Satsuma Gishiden, mais um mangá do Hiroshi Hirata aqui no Brasil. Então, se você está curioso para saber qual foi a minha opinião sobre esse mangá, e quem sabe aí a minha opinião te ajuda a decidir se você compra ou não compra o mangá, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Galera, e se você gosta do canal, mano, se você gosta dos vídeos de review, deixa o seu like no vídeo, que o seu like ele ajuda a gente pra caramba. E se não for inscrito, já se inscreve também e ativa o sininho, porque aí sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E antes da gente começar, queria deixar um agradecimento para a editora Pipoca e Nanquim, porque foram eles que fizeram o envio do mangá aqui pra gente ler. Então, novamente um beijão aí, Pipoca e Nanquim, muito obrigado por mais uma vez lembrar do canal. E agora sim, vamos àquele resumo da obra, né, sem dar muitos spoilers, do que se trata esse mangá. A história ela se passa no período Edo, lá no Japão, que foi um período, né, marcado por paz, porque não tinha guerra, já não tinha conflito, nem nada disso. E essa época de paz, né, acabou prejudicando a classe guerreira, que no caso eram os samurais. Se antes os samurais eram idolatrados, nessa época na história agora eles são menosprezados. E eles têm que encontrar outras formas de viver. E ao mesmo tempo lidar com o preconceito daquelas pessoas que se acham como se fosse uma classe superior. Essa história ela se passa na região de Satsuma, onde a população acaba recebendo uma ordem governamental. E essa ordem pedia para que eles fossem ajudar nas obras de contenção de enchentes. Para você que está ouvindo, isso pode parecer simples, mas essa ordem ela vai acirrar os ânimos de todos os homens ali de Satsuma. Afinal, né, eles já estão ali devastados, eles estão em frangalhos. E aí meio que eles vão ficar contra a parede de se decidir entre a honra ou a glória. Como eu disse no começo da review, esse mangá é mais um do mestre Hiroshi Hirata. Eu tinha amado O Preço da Desonra, né? Eu lembro que ele até apareceu no Joy's Mangas Awards do ano passado. Foi um mangá que me impressionou bastante, porque eu amo essas histórias de samurai. Então o hype para Satsuma já estava, né, ali no topo. No Satsuma eu não tive tanta empolgação quanto eu tive lendo O Preço da Desonra. Mas eu também entendo que é porque o Satsuma, diferente do Preço da Desonra, ele é uma série, ele não é um one shot. Então a história ela demora mais a engrenar. E eu sou desses que eu gosto já de ver a ação. Não que esse mangá não tenha, porque o começo dele me chamou muito a atenção. A história ela já começa mostrando sobre o Riemontori, que era uma coisa muito cruel que eles faziam com os condenados, né, dando uma chance para eles serem libertos. Colocavam eles em cima de um cavalo e esse cavalo ia disparando. Se eles conseguissem chegar até uma certa árvore, eles eram libertos. Só que as coisas não eram tão simples assim. Por quê? A força militar, eles corriam atrás desse criminoso em cima do cavalo com lanças. Né? E eles faziam uma competição ali entre eles de quem conseguisse arrancar, né, as entranhas, as tripas do condenado ia ganhar. Ou seja, era uma coisa praticamente impossível. Então esse começo ele me chocou bastante porque é muito violento e, cara, o Hirata ele consegue retratar essas coisas muito bem. E eu falei, mano, já fiquei empolgado. Só que o mangá, ele, até por falar de história japonesa, ele traz muito desses relatos. Então, ali para algumas partes do meio da história, ele começa a trazer isso de contexto para você, de contexto histórico. Então, ele para muitas vezes a história para explicar coisas que aconteceu. E assim, nada para enrolar, tá? Não tem nada que enrole, pelo contrário, tudo é muito essencial, tudo faz parte de alguma coisa maior que tá ali para que você entenda algo que vai ser explicado no futuro. É um mangá muito explicativo, tem muito texto, né? Vocês sabem que eu não gosto de muitas obras assim. Então eu fico mais atrelado às partes de ação do que às partes de explicação. Então talvez isso tenha me afastado um pouco mais, não tenha feito eu gostar tanto desse primeiro volume de Satsuma, quanto do que eu gostei do Preço da Desonra, que já era um mangá assim mais direto. Porém,
A partir ali do final, ele começa a engrenar mais, e aí eu acredito que os próximos volumes, eles vão me chamar mais atenção do que esse, porque eu acho que a parte de explicação já ficou toda por conta dessa primeira edição. E aí a parte de ação já vai começar mais. Outra coisa que eu gosto muito de mangá de samurai é a parte onde ele explica sobre a filosofia dos samurais. E aqui tem pra caramba. E aí a gente já vê também uma outra parte da genialidade do Hirata. Como eu falei, essa história ela fala sobre um outro ponto de vista a respeito dos samurais, né? Era uma classe muito respeitada porque ajudava nas guerras, né? Servia ali o shogun. E aqui eles são tratados como lixo. Então é meio como se a população já nem se importasse mais com os samurais, né? E acaba mostrando essa parte um pouco hipócrita da sociedade, né? Já te usei, você já serviu aí pro que você queria, então agora você não serve para mais nada. E não só isso, né? Ele mostra também muito dos exageros que a população tinha muito na época, né? E eles acreditavam lá que tinha um samurai que era capaz de carregar um navio inteiro sozinho, e é essas coisas que vão passando de geração em geração. Não dando muito spoiler da história, mas falando a respeito dessa parte mais filosófica que me atrai, sobre honra de samurai e tudo mais, tem duas cenas que também eu achei muito legal. A primeira delas é a respeito. Tem um personagem na série que ele se chama Hirata. Eu acredito que o autor quis se elogiar porque, assim, é um dos melhores personagens dessa história. E para ajudar a população a enxergar uma coisa que eles não estavam enxergando, ele meio que se humilhou ali. Ele meio que colocou ali a própria honra. Na verdade, eu acho que o que ele fez é o que a gente pode chamar de honra, né? Mas ele teve ali que se expor a uma situação para fazer a população ali se enxergar. E aí ele traz mais isso, esses relatos, né, da hipocrisia da população, do que a pessoa faz para se achar, né, e essas partes eu gosto, mas o que me deu mais soninho foi essa parte explicativa. Se você gosta disso, inclusive eu já falei com amigos que leram e eles gostaram muito dessas partes porque eles gostam disso de história, né, mas pra mim, que não gosto tanto, foi o que me afastou um pouco do mangá. Os personagens apresentados, né, são muitos personagens, mas os que eles ganham mais destaque, eles são muito bem desenvolvidos e eles são bem diferentes. A gente tem, por exemplo, o que é apresentado no começo, que ele foi acusado e ele conseguiu sobreviver no Riemontori, né, através de um duelo. E por isso ele se libertou. A gente tem o filho de um dos guardas que acabou sendo morto por esse bandido que acabou sendo preso. E a gente tem o próprio Hirata, assim. E cada um é muito diferente, cada um tem um plot ali diferente, cada um tem uma personalidade e um desenvolvimento diferente. Eu quero ver mais deles na história. E ali no final também nós somos apresentados a alguns outros personagens que eu também gostaria de ver mais desenvolvido pra frente, né? E o legal é isso, quando a gente tem várias histórias, né? Em mangás de samurais eu gosto de ver esse tipo de história, porque traz muito isso de honra, de filosofia, essa parte eu gosto bastante. A ambientação é sensacional, misturada aos traços do Hirata, que assim, eu não tenho um pingo pra falar desses traços, porque o cara, ele desenha muito bem, ele é muito detalhista. E ali naquelas cenas onde você tem as batalhas, ali nas cenas onde você tem essa parte mais cruel, né? Porque, mano, o que é mangá de samurai sem você ver um braço sendo decepado, uma cabeça sendo decepada? Pra você ter uma ideia, tem até o cara que tira a própria costela e taca na cabeça do outro ali na luta pra mostrar que você pode lutar sem nenhuma arma e você pode vencer. Então tudo isso é muito bem ilustrado, mano, é sensacional. Você abre aqui, realmente um brilho no olho, porque o cara, ele desenha muito bem mesmo, é um traço bem característico. Sobre a narrativa, como eu falei, ela é mais pesada, né? Ela tem bastante texto, ela tem bastante informação histórica, então é uma leitura que você precisa de ter bastante foco na hora de ler. Justamente por ser uma história que tem bastante dessas informações antigas, por ter bastante termos japoneses, sempre que tem alguma coisinha assim, fora do comum, vai ter uma nota no rodapé, eu recomendo ler, e também tem um glossário no final, que eu também recomendo super que você dê uma olhada nesse glossário, porque ele vai te ajudar na imersão da história. A qualidade do mangá tá muito boa, então nós temos um mangá com capa cartonada e sobrecapa, e a sobrecapa ela tem detalhes em verniz e também detalhes em relevo.
As páginas são em papel pólen, 90 gramas, não tem nenhuma página colorida, tá? Assim como o original também não tem. Esse primeiro volume ele tem cerca de 450 páginas, é uma série que já foi finalizada no Japão, e essa edição da Pipoca Nankin, essa nossa edição, ela vai ser concluída em 3 volumes, então é como se a nossa fosse 2 em 1. E o preço de capa custa R$ 69,90. Por ser uma obra extremamente violenta, né? Afinal a gente sabe que os samurais não são nem um pouco jeitosos. É voltada para um público mais 18. E o mangá também acompanha esse marca-página aqui bonitão de Satsuma Gishiden para todo mundo que adquirir. E se essa review te deixou atiçado, né, se você gostou, tem o link aí da Amazon que você pode comprar com desconto e ao mesmo tempo ajudar o canal. Bom, e se vale ou não vale a pena, eu acho que mesmo com os pontos que eu não gostei da história, ela vale muito a pena. É uma obra onde você enxerga a geniosidade do Hiroshi Hirata. Dá pra você ver que ele realmente nasceu pra fazer esse tipo de obra, né, de samurai. Pra quem gosta de muita informação, pra quem gosta de história japonesa, de guerra, de período, cara, vai amar, é uma mão na roda. Pra quem não gosta, pode se incomodar. Mas eu acredito que as cenas que acontecem ali no meio, quando tem essa parte mais filosófica, quando tem essa parte mais de ação, e principalmente no final, onde eles iniciam uma trajetória, né, para ir até as obras, vai gostar. E como eu falei, mesmo essa parte de muito texto me afastando um pouco, eu acredito que os próximos volumes vão me impressionar. Eu acho que a partir dos próximos volumes, né, a gente vai ter já essa evolução na história e eu acho que vai me chamar mais a atenção do que o volume 1. Eu só não recomendo esse mangá para pessoas que não gostam desse estilo, para pessoas que não estão acostumados, né, com gekigás, com mangás que falam sobre história japonesa, para mangás que falam de histórias de samurai. Eu acho que ele é um mangá bem de nicho mesmo. Se você tá mais acostumado com esses mangás mais simples e já pegar um desse, ele pode trazer uma opinião contrária, né? Então eu não aconselharia. Eu acho que ele é um mangá que ele requer que você já tenha uma leitura mais madura e que você já goste de histórias desse tipo. E lendo esse mangá só me faz querer ter mais obras do Hiroshi Hirata aqui no Brasil. Então, Pipoca Nankin, por favor, traga mais coisas dele. Bom, galera, então essa foi a minha opinião sobre Satsuma Gishiden. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...